O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Aqui no estúdio eu recebo o Wellington Teodoro da Silva. Ele é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E nós estamos falando sobre Catolicismo e Golpe de 1964, que é o título do livro recentemente publicado pelo professor na editora PUC Minas. Você terminava falando no primeiro bloco sobre um caso aqui em Belo Horizonte, situação em Belo Horizonte, citando o então bispo auxiliar, né, hoje cardeal Dom Serafim, e também uma liderança leiga, com posições distintas, não é face ao evento ali do golpe de 1964. Sim, o Jornal Diário, ele era um jornal bastante interessante, porque ele não era um jornal todo ele editorializado, né? Todo ele com uma posição. Ele conseguia acolher as distintas compreensões dos católicos de Belo Horizonte sobre o momento político, não é? E o recorte que ficou muito claro é que o clero tinha uma posição mais, como dizemos hoje, mais avançada, ou pelo menos favorável às reformas de base, favorável à continuidade do governo Goulart, por aí. E o laicato era conservador. O laicato presente no jornal, por uma postura assim, de um liberalismo, no caso brasileiro, anti-getulista, não é? Ele defendia o fim do governo João Goulart. Mas é importante dizer, que eu citei o João Camilo de Oliveira Torres, que o fato de defender aquele momento o fim do governo Goulart não implica que ele defendia a ditadura que se instaurou, né? Havia na mentalidade, sobretudo ele, um monarquista, né, que os militares poderiam cumprir um poder moderador, né, de uma exceção ali, até o ano de 65. Um pouco essa é a mentalidade deles. Sim, há diferenças significativas. Mais detalhes no livro, né? No livro, a gente está fazendo aqui também uma divulgação, o pessoal procurar pelo seu livro. Né? Há diferenças significativas nos três casos que você analisou, Belo Horizonte, Montes Claros, Juiz de Fora, ou há, assim, elementos comuns entre essas três cidades? Há elementos comuns entre essas três cidades, e Montes Claros foi um pouco mais difícil de perceber as sutilezas, porque não tinha um jornal próprio, né? Uma diocese de poucos recursos, ela não conseguia ter um seminário próprio e etc. Então eu investiguei os jornais correntes, né? 2 jornais correntes, né? Então para isso eu tive, sim, jornais civis, né, da cidade. Então eu tive que fazer um recuo dos jornais diários até o ano de 62. Né? Até o ano de 62, isso. O que dá um pouco a medida de que eu li os jornais diários de Montes Claros de 62 até meados de 64, né? Eu estava por dentro das notícias do momento, né? Inclusive páginas policiais, etc. E de vez em quando dá para virar os olhos assim para outras notícias também. Né? Ah, sim, essa é a parte boa. Às vezes a gente se perde vendo as outras notícias, as propagandas da época, né? A variante, a propaganda do Fusca, né? Sei. Você acaba perdendo muito tempo da pesquisa se não tomar cuidado. É muito gostoso isso. Mas tinha, assim, havia um recorte, claro, né? Entre aqueles que faziam um discurso que compreendia Goulart como a continuidade do governo Vargas, né? E compreendia que ele tinha uma vocação, uma matriz ditatorial, com o agravante de que Goulart ele se associaria com o sindicalismo, não é? Então essas matrizes elas estão presentes em todas essas cidades, né? Sim. Você falava um pouco antes da gente começar aqui a gravação do caso lá de Juiz de Fora, em que o jornal ali na semana do golpe, né, o Semanário Católico, ele não se manifestou, né? O jornal trazia só publicidade local. Como é que foi isso? O que revela isso da posição da igreja naquela semana do golpe? Pois é interessantíssimo isso. No início eu falava do Dom Sigor, né? Nós olhamos para trás, né, para o tempo passado,
imaginando que as pessoas daquele momento sabiam como seria o futuro, como nós hoje sabemos o que aconteceu, né? Sabemos, entre aspas, né, o que aconteceu. Dom Sigor, por exemplo, ele não sabia quem venceria. Na cabeça dele, como de muitos outros, poderia ter uma revolução comunista no Brasil. O pessoal tinha essas... Era um discurso comum? Era um isso discurso aparecia? comum. Essa mística anticomunista, ela foi algo muito intenso, né? E no caso brasileiro, ele foi particularmente dramático, ao ponto, por exemplo, da Embaixada Britânica no Brasil ter que enviar uma comunicação lá para a Inglaterra dizendo o seguinte: olha, quando se fala, para vocês entenderem, né? Aqui no Brasil, quando se fala comunismo, eles chamam de comunista as pessoas que são trabalhistas, os nacional-desenvolvimentistas. Todo mundo que não é reacionário é comunista. Então, comunismo aqui no Brasil não é um conceito, como nós compreendemos na Inglaterra. Não é o marxista, leninista, membro do partido. Aqui nós temos, inclusive, mais de um partido comunista, né? Então, é uma coisa meio... Como diz, sui generis, né? Como dizem alguns antropólogos brasileiros, alguns antropólogos brasileiros, né? Aqui no Brasil, nós fazemos as sínteses impossíveis, né? Somos o país das sínteses impossíveis. Mas você falava de Dom Sigor para comentar o caso lá de Juiz de Fora. Ele tinha a clareza, a autocompreensão dele, de que ele se colocava em risco e ele assumia o seu lado desde o início do processo e passando pelo processo e adiante, né? No caso do episcopado de Juiz de Fora, a minha interpretação, né, uma mera interpretação minha, é que com a vitória quando o golpe aconteceu, a marcha aconteceu, né, na semana seguinte o jornal parecia, como diz, um encarte de supermercado, né, só tinha propagandas, né? Interpreto isso como um compasso de espera. Não sabia-se em que direção ia. Se os militares golpistas seriam vitoriosos, os militares e os civis golpistas seriam vitoriosos, ou se haveria uma resistência e eles perderiam, não é? Então houve um compasso de espera para saber em que direção eu vou construir o meu discurso, né? 2 semanas depois, cerca disso, depois que a vitória havia acontecido, estava garantida, aí é que o arcebispado manifestou-se de maneira que nunca havia se manifestado anteriormente, nos 2 anos anteriores, que quase não aparecia no jornal, reivindicando quinhões da vitória, inclusive com fotos de Nossa Senhora Aparecida guiando o exército, com grandes elogios, né, discursos em rádio. Me pareceu uma posição bastante diferente da do Dom Sigor. Wellington, falando dos dias de hoje, não é, a partir do livro que você escreveu sobre o catolicismo e o golpe de 64, nós poderíamos falar em alguma continuidade ou descontinuidade da posição do catolicismo e o Estado brasileiro? E a situação política que nós estamos vivendo? A democracia, ela, como diz Alceu Amoroso Lima e Boaventura de Souza Santos, ela é um processo de espiral ascendente, né? Ascendente. Significa democratizar acesso à informação, conhecimento, riqueza, cultura, arte, etc., né? E existem setores que recusam esses ganhos pela população de maneira ampla. Bom, eu quero cumprimentá-lo pela pesquisa, pela publicação do livro. Fica o convite para você conhecer a obra Catolicismo e Golpe de 1964. E se você quiser participar do sorteio, você pode escrever para a nossa equipe. O e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e doutorado, acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.